Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevieram os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai tu, grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, verso 16, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata,
adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre suas cabeças, e chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Verso 20: Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. No capítulo 17, nós vemos como que João foi convidado por um dos 7 anjos que tem as taças para ver o julgamento da grande meretriz, que tem na sua fronte escrito o nome mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículos 1 e 5. Depois de explicar para João que ela está montada sobre a besta, o anjo explicou melhor para João o sentido das 7 cabeças e dos 10 chifres da besta. As 7 cabeças, como vemos aqui nesse gráfico, representando os 7 reinos que perseguiram o povo de Deus e dos quais também procederá o último reino, o reino futuro do Anticristo, versículos 9 e 10. Nesse gráfico aqui que eu coloquei, foi o melhor que eu consegui encontrar. Nós temos aqui as 7 cabeças, representando os 7 reinos. Primeiro reino, Egito, como já estudamos. O segundo, Assíria. Depois, terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Persa. Quinto, Grécia. Sexto, Roma, que é aquele que o anjo disse que agora existe, né, para João, nos dias de João. E aquele que é futuro, o império do anticristo. E daí, os 10 chifres, representando os 10 governantes, os 10 futuros reis que se levantarão e que apoiarão o anticristo no período da tribulação. Versículos 12 e 13.
Vimos também depois que o anjo explicou para João que Deus usará o próprio anticristo e os 10 governantes que o apoiam para destruir esse sistema idólatra, representado aqui na visão por essa meretriz, versículos 16 e 17. Ela aparece montado sobre a besta. Vou passar aqui a imagem, para que possa ficar melhor para os irmãos acompanharem. Então, João ele viu a meretriz montado sobre essa besta e ela está adornada com ouro, com pérolas e com uma taça de ouro na mão, contendo vinho, com o qual se embriagaram todos os reis da terra. E ela tem um nome escrito na sua fronte: Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, o nosso assunto do capítulo 18 é sobre essa grande meretriz. Essa grande cidade, como vimos no versículo 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E nesse capítulo 18, então, nós vamos estar vendo o juízo, a destruição desse sistema que tem essa cidade como o seu centro. Então, quando o anjo explicou para João que Deus vai usar o próprio anticristo e os 10 governantes para destruir esta mulher, eles mesmos vão ser usados por Deus nesse julgamento desse sistema idólatra. E esse capítulo 18, então, João recebe a informação sobre essa grande cidade sendo destruída. Nós vemos pelo menos 7 vezes aqui nesse capítulo 18 a palavra cidade. Versículo 10, aparece 2 vezes essa palavra. Aparece também no versículo 16, uma vez. Versículo 18, 2 vezes. Versículo 19 aparece uma vez. E versículo 21, outra vez. São 7 vezes aparece a palavra cidade. Então isso mostra claramente que se refere a uma cidade literal, que é a capital, que é a sede desse sistema idólatra que domina. Nós não vamos aqui afirmar qual seria essa cidade, mas se a expressão que é usado no versículo 18 do capítulo 17, no verbo domina, se refere aos dias de João, a mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra, se refere ao tempo de João, então trata-se certamente de Roma, porque Roma estava dominando naquela época sobre o mundo. Agora, como dissemos aqui no capítulo 18, nós temos mais detalhes sobre essa destruição e também o lamento dos que se enriqueceram por meio dela. Vamos olhar mais de perto o capítulo, versículos 1 e 2. Nessa parte, João ele vê descer do céu outro anjo de grande autoridade e muito glorioso, que anuncia a queda da cidade do sistema idólatra. A expressão aqui, covil de toda espécie de espírito imundo, revela o quão maligno é esse sistema profano. Versículo 3. Aqui vemos que a idolatria desse sistema atinge todas as nações. Todas as nações. Ela está permeada
pelo mundo inteiro. Governantes e grandes comerciantes, como aparece também no versículo 23, se enriqueceram à custa da sua luxúria. Essa palavra luxúria aqui no grego é estrenos, que significa voluptuosidade, delicadeza ou lascívia. E tem mais descrições a respeito dessa luxúria nos versículos 11 e 14. Versículo 4. Aqui Deus dá uma advertência solene aos salvos para que não se aproximem desse sistema, a fim de não serem cúmplices em seu pecado de idolatria e, consequentemente, participar também dos seus juízos. Versículo 5 nos mostra que nada que ela praticou ao longo dos muitos séculos e ainda nos anos por vir, futuro, será esquecido por Deus. Tudo será lembrado e será retribuído com justiça por Deus. Versículos 6 e 7 descreve que seu juízo será justo e proporcional às suas obras. Ela achava que nunca ficaria viúva, isto é, que ela nunca seria abandonada por seus companheiros de prostituição idólatra, e que nunca saberia o que era pranto. Mas agora ela está nessa condição. Versículo 8. Nós aprendemos aqui que o juízo dela será repentino, em um só dia. E essa expressão aparece em outras formas, repetidas vezes no capítulo. Versículo 10 diz em uma só hora. Versículo 17, uma só hora. Versículo 21, com ímpeto. E também aprendemos que esse juízo será por meio de fogo. E isso deve ser interpretado como fogo literal. Versículo 9. Quando virem a fumaceira do seu incêndio. Versículo 18. Vendo a fumaceira do seu incêndio. Versículo... capítulo 17 e versículo 16, que já estudamos. Consumirão no fogo. Então devemos entender esse juízo no fogo como sendo fogo literal. A sede e os seus territórios todos sendo queimados aqui na terra, literalmente, em toda parte do mundo. Embora que são os 10 governantes e o anticristo que realizam essa execução, como já vimos no capítulo 17, versículo 16, mas essa execução que eles fazem, inconscientemente eles estão agindo pelo consentimento de Deus. Então é Deus que está julgando ela através do anticristo e dos 10 governantes. Capítulo 17, versículo 16. Versículos 9 a 11. Aqui nós vemos o lamento dos demais governantes do mundo e dos comerciantes que se enriqueceram por meio dela, vendo a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe com medo de tamanho tormento que ninguém pode apagar. Ninguém vai ser capaz de acudi-la, de socorrê-la. Versículos 12 a 16, 12 a 15, melhor. Esses versículos descrevem os detalhes da sua riqueza
que era compartilhada com os grandes investidores da terra. Uma frase que chama a atenção é que até almas humanas são comercializadas nesse sistema. Almas humanas. A versão corrigida diz corpos e até almas humanas. Atualizada diz de escravos e até almas humanas. Então, nós entendemos muito bem o que isso significa. Com o seu engano, milhares têm sido e ainda serão perdidos por participarem na sua idolatria. Esse sistema está conduzindo milhares de pessoas para o inferno. Trocaram suas próprias almas pelas ofertas que esse sistema dá aos seus fiéis. Versículo 16 e 19 descreve mais uma vez o lamento dos homens, porque toda essa riqueza foi devastada em um só dia. Agora, no versículo 20, quanto que há lamento na terra por parte dos incrédulos, pela destruição da grande cidade, nos céus há alegria por parte dos santos, apóstolos e profetas que já morreram e que foram perseguidos e muitos até martirizados por esse sistema ao longo dos séculos. Esses salvos de todas as épocas, dentre eles muitos foram mortos por esse sistema em perseguição e agora eles estão alegres no céu, vendo o juízo desse sistema de uma vez por todos. Versículo 21, nós vemos um anjo forte. Ele tomou na visão uma pedra grande como de moinho e jogou no mar, representando a aniquilação de uma vez por todas de tudo que faz parte desse sistema de oposição satânica a Deus e ao seu povo. Assim como ninguém pode mais buscar e encontrar uma pedra lançada no fundo do mar, esse sistema nunca mais aparecerá no mundo depois desse dia. É o seu fim. Versículo 22 fala do silêncio que toma o lugar da música em todas as suas formas, que ali naquele sistema se ouviam ao longo dos séculos e com as quais seduziu os homens em seu engano. Todas aquelas melodias, aquelas músicas, aqueles cantos que tinham forma de piedade, mas eram de sedução, para que os homens fossem enganados por meio delas e perdessem as suas almas. O versículo 23 pode indicar, com a voz de noivo e voz de noiva que nunca mais será ouvido, aqueles muitos casamentos que foram realizados ali dentro daquele sistema nunca mais serão feitos. Todas as nações foram enganados por ela. Fim do versículo 23. Porque todas as nações foram seduzidos pela tua feitiçaria. Nós vamos comentar um pouquinho sobre essas coisas depois, com os irmãos, mostrando também mais alguns slides.
Versículo 24. Aqui nesse último versículo nós vemos como que esse sistema é responsável pela morte de profetas e santos de todas as épocas, desde a antiguidade. E aqui Babilônia é acusada de ser responsável pelo sangue deles. No passado, dos mártires, debaixo do paganismo. Também da morte dos mártires que morreram sob o domínio de Roma. Quer seja a Roma pagã ou a Roma papal. Todos esses deixaram as suas manchas de sangue na história, dentro desse sistema. E os cristãos da era presente da igreja estão cientes, sabem muito bem, ou lembram muito bem, né, dos anos da Inquisição e da grande quantidade de túmulos de mártires que existem em muitos países. Mesmo depois de Cristo levar a igreja, esse sistema, que Deus chama Babilônia, ainda continuará matando os santos que recusarem a receber a marca da besta. Ela está manchada de sangue, do começo até o fim. E agora a justiça sobre ela foi feita. Então, nós vamos parar aqui o nosso comentário e vamos deixar bastante tempo hoje para que os irmãos possam conversar a respeito desse capítulo 18 e também alguma coisa do capítulo 17, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando hoje.